Bom, olá pessoal, essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, sem muito sucesso, mas eu creio que agora teremos melhores resultados, tá? Nessa última aula, né, teve toda essa questão aí do carnaval e eu não pude deixar de dar aula, então quem esteve presente, a gente alongou o debate e também disponibilizamos lá 2 artigos que vocês precisam ler, fazer uma resenha, tem uma atividade dirigida para que vocês entreguem. A ideia é que vocês obtenham maiores informações sobre o tema para que a gente possa fazer uma avaliação crítica, tá? Sobre o positivismo e o normativismo, antes que eu adentre com mais informações históricas, né? Então eu vou trazer uma questão inicial com uma reflexão crítica e preciso que vocês leiam esse artigo. Não é ler o artigo como você lê qualquer matéria ou como você lê, não, é ler com essa avaliação crítica, né? Destaca o que você acha importante, frisa, né? Marca aí com marca-texto, seja ele virtual, seja ele, né, no papel, com um marca-texto mesmo. Então esse é o nosso objetivo com essa aula. Eu sei que vocês têm essa necessidade grande de ter um material de apoio específico. Eu já passei alguns nomes de literaturas que são referências. Inclusive, um dos artigos que vocês lerão, ele trata especificamente sobre a bibliografia existente, né? Os livros que tratam sobre teoria da contabilidade aqui no Brasil e faz uma análise crítica do que eles abordam, do que eles trazem. Às vezes há uma expectativa muito grande com relação a essa disciplina, e deve ter mesmo, depois eu vou até fundamentar, mas a gente não pode perder de vista que ela é uma disciplina que trabalha a teoria. Eu vou trazer questões do exame de suficiência no momento oportuno, principalmente quando a gente for falar de princípios, do ativo, passivo, toda aquela parte, né, em que é possível, e aqui temos pouco a explorar com relação às questões, não tem jeito, temos que ir para o campo da reflexão, né, vocês escreverem, por isso as atividades de resenha. Eu estou sempre disponibilizando material, indicando material, mas eu estou colocando aqui para relembrar, caso algum de vocês, né, eu ouvi aí alguns questionamentos, ainda tenha dúvida, esse é o livro-texto que eu recomendo. Existem outros, existe introdução, existe a teoria da contabilidade avançada, por isso que o ideal é que a gente mescle as referências, né? Então, eu dei um like aqui, tá, galera? Vocês podem. E teoria da contabilidade. Isso aqui são 2 conceitos que estão dentro dos 2 artigos, tá? Depois, inclusive, eu peço para que, quando vocês leiam, tentem identificar quem são os autores. E depois a gente vai trazer isso na próxima aula. Eu preciso da colaboração de vocês, porque aqui não é uma relação de transferência unilateral de conhecimento, mas a gente precisa trabalhar juntos para que possamos chegar no nosso objetivo, né, no nosso propósito, que é pensar contabilidade como ciência. Então, a teoria da contabilidade, ela pode ser descrita como um conjunto de conhecimentos organizados que podem ser utilizados para explicar e predizer a ocorrência de determinados fenômenos. Aqui eu quero frisar conhecimentos organizados, ou seja, não são conhecimentos aleatórios. Se vocês pudessem ver aqui agora o meu computador, eu mostrei isso para a turma que estava presencial. Eu tenho várias janelas abertas, né? Eu pesquiso bastante e gosto de manipular planilhas. Mas esse conhecimento, esses dados, né? Porque existe uma diferença entre dado, informação e conhecimento. O conhecimento, através do conhecimento é possível, né, que você traga algum tipo de colaboração efetiva, você modifica algo e por aí vai. Então,
essas informações esparsas, né, os dados, o que quer que seja, se não houver uma organização, uma sistematização, e aí é o que eu digo, não é só o dado, não é só a informação, é o conhecimento produzido. E o que se espera, né, desse conjunto, então, de conhecimento organizado? Que ele possa explicar e predizer a ocorrência de determinados fenômenos, tá ok? Por exemplo, eu tive a oportunidade, na minha vida profissional, de colaborar com a construção de uma metodologia para uma determinada avaliação, né? Isso foi feito no âmbito organizacional. E aí, esse conhecimento produzido teve impacto, né? Teve um impacto muito positivo, trouxe uma inovação, ajuda a explicar e predizer determinados fenômenos. O conhecimento, ele tá lá, mas ele não tá devidamente organizado. E aí uma das pessoas que inclusive trabalhou comigo nessa metodologia, ela hoje tem trabalhado para organizar esse conhecimento e tem feito isso no mestrado, tá? E essa é a grande questão, né? Muitas das vezes a gente tá na prática, o conhecimento tá ali, né? Ele é possível a partir dele explicar, predizer fenômenos, mas ele não é organizado, sistematizado, ou às vezes até tá? Principalmente na área de auditoria, mas ele não é divulgado, né? Então, esse é o nosso desafio como profissão, como ciência. E tem também aqui uma outra definição, né? Que a teoria da contabilidade é construída por meio de estabelecimento de relações existentes entre os conceitos previamente definidos. Nós vamos avançar e falar sobre as principais diferenças entre o normativismo e o positivismo, tá? E eu já vou antecipar para vocês, porque a gente não vai encerrar esse assunto hoje, que o normativismo está muito preocupado em realmente estabelecer esses conceitos, né? Já a lógica de explicar, predizer, está mais relacionado ao positivismo, ok? Mas isso vai ficar mais claro. Esses autores que eu citei para vocês em outras aulas, inclusive o Hendricks e Breda, que são referências, né, na nossa área, disseram o seguinte, que é o conjunto de coerentes, tá, gente? Então tem que ter uma coerência, e aqui a gente vê a importância da organização, da sistematização, ou seja, tudo que já foi dito lá nas outras duas definições, de princípios hipotéticos e conceituais. Olha essa relação aqui, gente. Aqui, ó, fala em explicar e predizer. Predizer é uma hipótese, né, que vai ser testada. Então, princípios hipotéticos e conceituais. Explicar é conceituar, né? Então, tem bastante relação essas duas definições, que formam um quadro geral de referência dentro do qual se busca investigar a natureza da contabilidade. E aqui eu trago esse destaque. Quadro geral de referência. Não é um quadro específico, não é um quadro aleatório, mas é um quadro geral que serve como referência, tá? Bastante importante para a gente entender o que é a teoria da contabilidade. Eu acredito até que a teoria da contabilidade, na minha visão, ela tinha que ser dada no primeiro período, porque eu percebo a teoria da contabilidade como sendo a base, a estrutura, né? Como se olhasse para um prédio e fosse a fundição, aquilo que a gente não consegue visualmente localizar, mas que é o que dá estrutura, é o que muitas das vezes demanda mais horas de trabalho, é o que, se não existir, derruba, né? E aí eu aproveito para contar aqui para vocês um relato do professor Eliseu Martins, que é também um nome de bastante referência aí na teoria da contabilidade, na contabilidade em si também, na área de custos. Enfim, esse relato dele foi o seguinte: ele foi convidado para palestrar, para ministrar lá, era uma palestra, tá? Acerca de contabilidade rural.
E não era a área de domínio dele. A pesquisa dele era... nessa época ele já estava fazendo pesquisas e tudo, mas era uma outra área totalmente diferente. E uma das pesquisas que ele fazia, um dos campos do saber que ele já se interessava, era pela teoria da contabilidade. E aí ele não teve como recusar o convite, embora ele tenha ficado bastante predisposto a isso. E aí ele foi, né, preocupado, porque era algo muito específico, a contabilidade rural. O evento estava programado para ser pela manhã, e o evento foi tão bem sucedido que ele voltou à tarde, né? E ele pôde explicar com uma fluência sobre contabilidade rural, ou seja, nem era o nível de especialidade dele, não era a especialidade dele, mas como, e aí ele conclui dizendo, né, como ele conhecia da teoria da contabilidade, ou seja, como ele tinha essa estruturação, essa base, ele conseguiu estabelecer as relações, e diz que as pessoas que ali estavam ficaram encantadas e puderam absorver muitas coisas. Em geral, quando a gente trabalha as disciplinas da contabilidade, a gente trabalha a teoria, né? Mas ela é muito mais esparsa ou conceitual, ou sistematizamos ela na nossa percepção, né? Mas sem discutir, sem debater, sem adentrar nessas questões. E o que vai fazer você ter um diferencial para criar, para analisar, é você entender de fato as bases da teoria da contabilidade. E é por isso que muitas das vezes, quando chega lá no exame de suficiência, ou quando chega lá, há necessidade de você buscar uma certificação, ou há uma necessidade de você estudar para um concurso, o que quer que seja, sobre uma matéria que você já viu na faculdade, você não lembra absolutamente de nada. É claro que eu não estou falando especificamente aqui dos meus alunos, porque eu sei o quanto, né, vocês se dedicam a entender na profundidade que é exigido. Essa base, né? Não é eu faço porque repito, eu faço porque eu entendo o significado, eu entendo o objetivo, eu sei o porquê. E o Dícebus diz o seguinte, e eu acho que ele traz tanta leveza. Depois eu recomendo que vocês entrem lá no currículo Lattes e busquem o Lattes, né, desse professor, que é uma referência também na nossa área. Vocês vão ouvir falar desses nomes, ou melhor, vocês vão ler, porque vocês lerão os artigos, e é importante que vocês frisem, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua corrente de pensamento, e ele traz muita leveza, né? Então entrem lá no Lattes. Se você não sabe o que é currículo Lattes, você pode me perguntar, pode me chamar no grupo do WhatsApp. Se for o caso, eu até gravo um vídeo adicional aqui com vocês para fazer esse exercício que fizemos com a turma presencial, tá? Mas é bem simples, joga lá no Google e pesquisa pelo nome de alguns autores, né? Principalmente esses que a gente vai trabalhar aí dentro dos artigos. Então ele diz que é o conjunto de postulados e teoremas que sistematicamente apresentados formam a base de uma ciência, simples assim, né? Então postulados, conceitos, né? Teoremas, ou seja, hipóteses que permitem prever sistematicamente, e que faz bastante referência à questão do conhecimento organizado, né? E também esse outro conceito que fala de quadro geral de referência, de conjunto coerente. Veja que há uma relação, né, entre essas definições. E é isso que eu quero que você observe na leitura do artigo também. E aí eu vou aproveitar e vou voltar a falar desse autor mais adiante, porque ele me traz essa percepção de leveza, né? E aí, é claro, gente, aqui, em alguns momentos, eu preciso trazer o que é meu ponto de vista, porque a minha ideia é trazer esse debate crítico, mas sem perder de vista o que é fato do que é minha percepção, tá? E eu quero que vocês construam as percepções de vocês, porque isso depende da realidade do mundo que vocês vivem, por aí vai.
Por isso que é importante a leitura de vocês, né? Não eu trazer aqui 100%, né? Decore isso, ponto, vai embora. Não funciona desse jeito. E aí eu vou voltar a falar desse autor quando eu concluir aqui sobre a diferença entre positivismo e normativismo. É claro que hoje eu vou dar apenas uma introdução, porque a gente vai conseguir debater a fundo mesmo na próxima aula, depois que vocês já estiverem mais inteirados. O positivismo, ele é mais recente, né? O positivismo, ele é a situação como é, ele tenta desvendar o como é, ele busca testar hipóteses, ele busca olhar para os fatos, olhar para a realidade. Ele surgiu com a necessidade dessa conexão, né, entre a prática e a teoria. E esse é o positivismo, ele é o mais moderno. E há quem defenda que ele é a verdadeira ciência, que o normativismo não é ciência, tá? Mas iremos observar que há correntes com relação a esses entendimentos. Já o normativismo é a norma, é o como deve ser. São os conceitos, e na contabilidade, pela própria natureza dela, inicialmente toda a base ali da ciência, da contabilidade como ciência, surgiu do normativismo, né? A própria divulgação do método das partidas dobradas é o quê? Divulgar o como deve ser, e por aí vai, né? Sendo que a necessidade atual e o que as ciências mais desenvolvidas, e isso não é minha opinião, tá? Eu li vários artigos, já tenho estudado isso há algum tempo. Há autores até que dizem que a contabilidade está bastante incipiente, né, como ciência. Isso é fato, a gente percebe a contabilidade como sendo importante, tá aí desde do início da humanidade, tem a ver com a vida e tudo mais, tudo isso que a gente já discutiu, mas a gente precisa avançar, e isso passa por vocês aqui na graduação, passa por pessoas que estejam interessadas a teorizar, né? E que a gente não foque apenas nesse como deve ser, mas que a gente possa olhar para a realidade das empresas e avaliar, né, descrever. E aí, quando a gente olha para outras áreas do conhecimento, outras ciências, isso fica muito claro, né? Por que o positivismo é tão dicotômico, né? Alguns defensores dizem que normativismo não é ciência. Algumas áreas até convém, né? Por exemplo, na área da saúde, vou falar da área da saúde porque estamos vivendo uma situação aí decorrente do Covid, por exemplo. O que é importante saber quando se tem uma pandemia, quando se tem, né, um novo vírus, uma situação assim, você quer saber como é, né? Você quer a solução. Eu quero o quê? Eu quero a vacina, eu quero entender. Eu, sociedade, eu, empresa, eu, cientista, consigo estabelecer muito facilmente essa relação. Depois vocês pesquisem alguns artigos da área da saúde, vocês vão ver que eles são muito objetivos, né? Na descrição de conceitos e tudo mais, mas eles tendem a apresentar um resultado substancial com aplicação. Isso tem muito a ver com o positivismo. Já na nossa área, pela própria essência, né, por ter essa necessidade de traçar caminhos para que depois eu avalie como é um pouco diferente. Tá? Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Mas, como eu disse, são correntes, né, de pensamento. Enquanto o positivismo trata, então, dos fatos, o normativismo é no campo do pensamento, né, das ideias, dos valores. E isso aqui quem disse foi Weber. Weber chegou a dizer que afirmações normativas não são negócio de ciência, embora sejam relevantes. Então, havia mesmo em determinado momento um desprezo pelo normativismo, com a ascensão do positivismo. E ao ponto que no século XX a economia tratou o normativismo como cientificamente legítimo e não era mais trabalhado isso dentro da economia. Isso vocês conseguem observar também buscando artigos da área de economia. Eles utilizam muitos métodos quantitativos e essa é uma característica também. A gente vai falar de outras na próxima aula, mas eu já vou aproveitar e vou citar aqui. O positivismo,
até para que eu chegue numa conclusão, tenha uma capacidade de predição e por aí vai, ele utiliza muito mais análises quantitativas, por intermédio de estatísticas e tudo mais. O normativismo não, é muito mais no campo qualitativo. É claro que um ou outro pode fazer uso dos dois, né? Mas a predominância é essa, positivismo é a parte quantitativa e o normativismo qualitativo. E aí tem essa corrente que considera o normativismo, né, como sendo irrelevante. E aí, como eu disse, a gente precisa avaliar cada situação específica, cada ciência, né? E aí uma das defesas, né, que essa corrente normativismo traz é dizer que não necessariamente eles estão julgando, né? Não tem essa implicação em julgamento de valor. Até porque a proposição de ações práticas, elas são baseadas em julgamentos de valor. Então, esse aí é um argumento utilizado, né, para contrapor aí essa defesa bastante... É uma defesa bastante, digamos assim, me falta a palavra, mas é uma defesa bastante centrada, né, em apenas um ângulo. E aí a gente tem alguns autores, né, que sugerem que para a contabilidade a gente não pode ter essa visão dicotômica, ou seja, positivismo lá e o normativismo aqui, mas que haja uma junção, né, para que dê efetividade às nossas necessidades como ciência e para que a gente evolua também como ciência e atendida as nossas peculiaridades. E aí eu tinha falado lá do Eudícibus, né, desse autor, Dr. Eudícibus, e ele cita algo que eu achei bem interessante, que para ele, essa relação, ele é um dos que defende, né, o modelo híbrido, ou seja, a utilização, né, dessas duas correntes para a formação da teoria da contabilidade, da formação da ciência, em que a contabilidade é um mar, a teoria da contabilidade, a contabilidade como ciência é um mar. E esse mar, ele é composto de quê? De águas que desaguam de rios, né? Rios estes que são oriundos do conhecimento positivista, do conhecimento normativista, mas ao final o que importa é esse mar, né? Essa é a minha opinião pessoal também, mas eu preciso apresentar para vocês todas as correntes, tá? E aí eu deixo aqui para reflexão, vocês vão ler o artigo, apresentar a resenha, tem tudo explicadinho lá, mínimo de 50 palavras, máximo de 500, também olhando para essa questão aqui, né? A teoria geral da contabilidade, ela deve ser o quê? Normativista ou positivista? Na visão de vocês, na visão do que há de necessidade contemporânea, atual. Essa é a reflexão que a gente vai pensar, trazer elementos para conversar e discutir, conversar não, debater, né, refletir na próxima aula. Tá ok, pessoal? Até mais e boa leitura!